Parecia algo inacreditável, mas estava para acontecer diante dos nossos olhos. Teófilo Otoni viveu dias de incertezas com o anúncio da não renovação do contrato com o transporte público da aviação Vale do Mucuri com a prefeitura. O contrato venceria em 11 de setembro. Em julho, a empresa anunciou que estava encerrando as suas atividades. O prefeito Daniel Sucupira afirmou que não renovaria o contrato. A Vale do Mucuri entrou pedindo um equilíbrio financeiro no seu contrato de R$ 28.364.000. A prefeitura, se ela ganhar essa ação na justiça, vai ter que pagar a Vale do Mucuri R$ 28 milhões. Queria dizer que nem se vender a prefeitura, a gente dá conta de pagar isso. Mas a 98 saiu na frente e divulgou a renovação do contrato com 24 horas de antecedência, o que foi chamado por muitos veículos da cidade de fake news. Mas não era fake news, era jornalismo. E a informação de bastidor se confirmou no dia seguinte. Mas o embate não terminou por aí. Pela sexta vez, a prefeitura de Teófilo Otoni fez o edital de licitação e sofreu mais uma amarga derrota. A ata foi publicada, mas nenhuma empresa quis concorrer para prestar o serviço de transporte público em Teófilo Otoni. A vacinação contra a Covid seguiu avançando ao longo de 2021. Casos de Covid e mortes diminuíram de forma proporcional. Mas a burocracia atrapalhou a velocidade da vacinação. Nos postos, vacina somente de 9 ao meio-dia, enquanto cidades da região como Caraí e Nanuque aceleravam o processo. Baixaria e bate-boca. Coordenação da Prefeitura em Sabatina na Câmara Municipal criticou o questionamento da vacinação em Nanuque. Eu não posso ser comparado com um município da macro-região que escolheu, conforme próprias declarações do próprio secretário de lá, utilizar todas as D2 do município e paralisar os grupos prioritários. Não existiria como a gente fazer essa comparação. Da mesma forma, eu acho muito arriscado esses municípios que trabalham dessa forma, porque caso venha a ter algum problema para a saúde dos munícipes, com essa ausência de D2, eles vão responder isso a nível de Ministério Público. Estou sendo pontual na minha fala, utilizando uma publicação de um jornal no qual o secretário de Nanuque deu essas declarações. Mas o secretário de Saúde em Nanuque não deixou barato e retrucou. O coordenador de imunização da cidade de Teófilo Otoni, ontem, numa audiência na Câmara Municipal daquela cidade. Ele se dirigiu aqui a Nanuque, se dirigiu a mim, falando que nós aqui estamos errados na nossa estratégia de baixar por idade. Primeiramente, eu quero responder a esse senhor, dizer que eu não converso com subalternos. Eu acho que ele está querendo justificar sua própria incompetência, erros que eventualmente aquela cidade tenha cometido. Não vou adentrar no mérito, porque eu não falo sobre cidade vizinha, eu falo sobre Nanuque, falo sobre o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Em 2021, faltou reconhecimento. Os profissionais da saúde que foram verdadeiros heróis na linha de frente da pior crise sanitária enfrentada pela raça humana deixaram de receber a insalubridade e muitos foram demitidos. Vergonha. Vergonha também nas aglomerações. Faltou consciência e fiscalização. O que não faltou foi luta. Juntos, lutamos contra a fome numa das maiores campanhas de arrecadação já realizadas pela 98 FM com parceria da Polícia Militar e empresas da cidade. Mais de 300 famílias beneficiadas. A luta como sociedade nunca foi tão necessária. Brigamos contra o racismo. Jovem empresário Lucas Borges teve o carro pichado com palavras de injúria racial. Espero que a justiça seja feita. Lutamos contra o assédio.
Vendedora de máscaras diz ter sofrido assédio sexual e moral por patrão e será indenizada aqui em Teófilo Otoni. E contra a cultura do estupro. Ex-vereador é preso acusado de abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos com problemas mentais. O ex-parlamentar oferecia dinheiro e presentes para convencer a menor para a prática de atos sexuais. Assédio até em repartição pública. Uma funcionária da Câmara Municipal daqui de Nanuque, ela denunciou aí ao Ministério Público o presidente da Câmara, né, o José Osvaldo, por assédio. Segundo ela, né, ela estaria sendo assediada aí pelo José Osvaldo dentro da cozinha, né, da Câmara Municipal. E procuramos, né, saber do Ministério Público sobre esse caso. O Ministério Público ainda não quis se manifestar, não quis falar sobre o assunto. Procuramos também o José Osvaldo, ele falou que não está ciente do caso. Pelos mais pobres, quebramos tabus. Um grupo de jovens da Universidade Federal da Bahia fizeram uma campanha de arrecadação e distribuíram absorventes no combate à pobreza menstrual em Teófilo Otoni. Nara, Luísa e Vitor foram alvos de críticas na internet, que não impediu a brilhante ação dos estudantes. Ficamos perplexos com tanta violência. Um jovem mineiro de Novo Cruzeiro, de 24 anos, foi assassinado a tiros em Portugal. Mulher de 39 anos é executada a tiros próximo ao Centro dos Choferes, na Rio Bahia, em Teófilo Otoni. Em uma motocicleta preta, abriram fogo contra a vítima, que morreu no mesmo local onde foi alvejada. Mais uma noite de dor e tristeza em Teófilo Otoni. 2 jovens namorados são brutalmente assassinados a tiros na Avenida Alberto Lender, próximo à pousada do Sesc. Dentro de uma caminhonete, quando foram executadas por 2 criminosos em uma motocicleta. O assassinato do casal de jovens comoveu a cidade e a polícia deu resposta em tempo recorde. Polícia Militar prende 3 dos envolvidos no duplo homicídio que vitimou o casal. A casa caiu. Corrupção na cara lavada. Crimes de peculato e corrupção ocorridas em 2015 no Hospital Bom Samaritano. Um ex-secretário é investigado de desviar dinheiro por meio de compras de medicamentos do hospital, gerando um rombo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Quanta gente nos deixou esse ano. A pandemia nos tirou o cantor Eduardo Neto, que morreu por complicações causadas pela Covid-19 em Nanuque. Eduardo chegou a ficar entubado, lutou bravamente, mas infelizmente não resistiu. 8 de agosto. Perdemos um pouco da nossa autenticidade e alegria. Um acidente rodeado de mistérios tirou a vida de Marcos Hevert na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Uma campanha de amigos e familiares arrecadou fundos para fazer o translado do corpo de Hevert do Rio para Teófilo Otoni. Obrigado, Marcos Hevert. 20 de agosto. Um acidente registrado na manhã desta sexta-feira vitimou o senhor Luiz Carlos de Miranda, ex-comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar aqui em Teófilo Otoni, o coronel veterano da PM. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado estadual Coronel Sandro, onde o coronel Miranda trabalhava como assessor. 1º de outubro de 2021, morre o juiz Geraldo Rodrigues de Oliveira em Belo Horizonte. Teófilo Otoni perdeu o magistrado após parada cardíaca em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Índios se alocaram em um assentamento na região de Itamunheque no mês de setembro. Vou morar aqui para sempre, aqui é a aldeia Escola Floresta, que vai ser. Aqui é o lugar onde que meu povo passou. Teófilo Otoni tem uma história muito boa pelo nosso povo quando ele chegou, né? Foi nós que acabaram a mata toda? Não foi nós que estamos poluindo? Não, nós não somos problema. Nós somos um povo que quer o bem para as populações. E 2 morreram por possível contaminação pelo uso da água do Rio Todos os Santos. As mortes ainda estão em apuração.
pandemia controlada? Que nada, todos em alerta. Novas cidades confirmando mais casos da variante Delta. E agora a preocupação redobra. Uma nova variante foi identificada, a variante Mu. A Superintendência Regional de Saúde confirma que Teófilo Otoni possui 2 das 3 novas variantes do novo coronavírus. Em 2021, os poderes não representaram o povo e o povo encheu a rua. Pais de alunos fazem protestos em frente ao Fórum de Teófilo Otoni na tarde de hoje, reivindicando o retorno às aulas presenciais. Manifestantes afirmam que vão ajuizar uma ação contra a pessoa física do prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira. Depois de 1 ano e meio, as aulas retornaram em setembro. Em novembro, o governo do estado obrigou o retorno das aulas presenciais. Casos de Covid foram confirmados em escolas estaduais. O prefeito desobrigou o ensino e voltamos ao modo híbrido. 7 de setembro de 2021. Praça Tiradentes é tomada com as cores da nossa bandeira. Manifestantes protestaram contra o STF, um dos pilares da democracia brasileira. E o prefeito da cidade também foi alvo de críticas. A pauta da manifestação aqui em Teófilo Otoni, além do direito constitucional à liberdade, foi também das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. E também críticas em relação à gestão municipal do prefeito Daniel Batista Sucupira. O grito dos excluídos foram às ruas e pediram fora Bolsonaro. Cultura para poucos. Prefeitura inaugura a Casa da Cultura no antigo Sesc, mas deixou de fora personalidades da cultura local. Os artistas também protestaram. Minha indignação por ocasião da inauguração da nossa nova Casa da Cultura. Inauguração da Casa de Cultura, sendo que muitos artistas de vários segmentos da nossa bela e linda Teófilo Otoni nem foram convidados. Que eu acho, no mínimo, uma falta de educação, uma deselegância, que vários artistas com uma vida inteira dedicada ao cotidiano cultural de Teófilo Otoni não tenham sido sequer comunicados a respeito deste evento. Só se justifica se for um espaço democrático, com acesso irrestrito a todos os segmentos culturais. No Dia do Servidor Público, mais protesto. Servidor Público, manifestação de profissionais do SAMU cobram do Consórcio Municipal de Saúde melhores condições de trabalho e remuneração. O ex-prefeito de Almenara foi condenado por crimes de injúria e calúnia eleitoral nas eleições de 2020 contra o atual prefeito, Ademir Gobira. A pena foi de detenção de 10 a 13 meses em regime semiaberto. E o trenzinho perdeu a graça. Um animador do trenzinho vestido de Homem-Aranha agrediu uma criança. O animador disse à PM que o menino estava pegando carona no trenzinho e foi advertido pelos seguranças. O caso será avaliado pelo Juizado Especial Criminal de Teófilo Otoni. 16 de dezembro. Da morte da cabo da Polícia Militar da Patrulha Rural, a Cabo Vânia. Segundo consta, um acidente ocorrido na entrada do bairro Palmeiras. Ela havia acabado de deixar o trabalho. Um carro pegou fogo no centro de Teófilo Otoni, bem na Praça Tiradentes. Não houve vítimas. Susto! Um carro pegou fogo num posto de combustível. O motorista sofreu queimaduras leves. Outra imagem impressionante. Com o veículo em chamas, um caminhoneiro tentou se livrar de uma carga de materiais recicláveis na BR-116. As chamas deram início devido baterias entrarem em contato com os materiais inflamáveis. Fogo nos carros e também na terra. A região sofreu com as piores queimadas da história. Chamas, imagens assustadoras e impressionantes mostram a destruição causada pelos incêndios florestais naquela região. Incêndios que já destruíram vegetação, vida animal e obrigaram alguns moradores a abandonar casas na noite desta segunda-feira. As queimadas e os incêndios provocam graves consequências numa das maiores crises hídricas da história do nosso país.
Fogo queimando lá do outro lado. Crimes ambientais ainda sem culpados. Do fogo e da seca para chuvas e enchentes. Chuvas destruíram cidades da região. Em Monte Formoso, no Vale do Jequitinhonha, o temporal começou no início da madrugada. De acordo com a Defesa Civil Estadual, parte do centro está alagada. No município de Palmópolis, houve transbordamento do rio Jucuruçu, que corta a cidade. A água invadiu algumas residências, mas ainda não há levantamento de pessoas. Em Juruçu, uma família foi resgatada em cima de um colchão. A cidade encontra-se em situação de calamidade pública. A árvore, nossa senhora, a árvore acabou de cair, mano. Tava ali de baixo! Em Águas Formosas, moradores assistiram a água levar tudo de uma vida de luta e trabalho. Porque é nessa situação que os moradores estão vivendo aqui em Águas Formosas. Saber que cada móvel da gente tem uma história, tentando salvar que a gente conquistou. É isso. Eles falam, sai. Não é só sair. É tentar diminuir o dano. E em Brejão, um vendaval só deixou entulhos e destruição. A senhora não tem medo dessa parede cair, não? Medo eu tenho, mas fazer o que, meu filho? Pra onde eu vou? Não tem pra onde eu ir. Olha aí, minhas mamães. É onde eu arranco o meu sustento de tudo. Da comida, da luz, o gás, é tudo, sou eu. Mas em um ano que cabe tanta tragédia, cabe ainda esperança. Quanta vontade de recomeçar caberá em 2022. Isso vamos descobrir juntos.